Quando o meu cliente vem para a Inove, né, eu falo, você não está contratando apenas a emissão de guias, você tem ao lado uma contabilidade estratégica para ajudar no seu negócio. Só que para nós sermos estratégicos para o nosso cliente, nós precisamos ser estratégicos na nossa empresa, né? Nada dessa história de casa de ferreiro, de espeto de pau. Isso não convence ninguém. Nós não somos empresários de palco, nós não somos empresários gurus, nós somos empresários mesmo, mão na massa, que o que a gente passa para os nossos clientes é o que a gente vive no nosso dia a dia e o que a gente vê os nossos clientes também vivendo no dia a dia. É tudo um misto de experiências do que dá certo, do que dá errado, e nada melhor do que isso para nos ensinar. É claro que as especializações nos dão muita base, mas a experiência, filha, é algo espetacular. Marcelo, antes de eu fazer algumas perguntas, eu anotei algumas perguntas aqui para fazer para você. E, pessoal, vocês que estão aqui no chat, façam as suas perguntas. Bem, eu quero dar boa noite para vocês que estão aqui, Débora, Alexandro, Murilo. O Murilo é lá de São Paulo, capital. Alexandro, não, Alexandro, está falando lá de Manaus, muito bom. Né? João Luiz, de São Paulo. Marluce, de Sabará, Minas Gerais. Inês, Inês é aqui do Rio, ela não botou de onde ela é, mas eu sei que é Inês Martinez é aqui do Rio. Rochelle, Adriele, Gisele, Elaine é de Pernambuco. Gisele, Elisa, excelente, alegrando a nossa noite. Gisele, obrigada. Vamos lá, vamos ao que interessa. Pessoal, perguntem, tá? Não saiam daqui com dúvida. Aproveite essa oportunidade única que vocês têm aqui com o professor Marcelo Bianchi. E ele salva qualquer um, hein, gente? Marcelo, vamos lá. Como a gente está falando muito de planejamento estratégico, para quem é aplicável o planejamento estratégico? Conta para a gente aqui, para o pessoal se situar e entender, cara, isso é para mim, isso é para o meu cliente. Então, Elisa, é assim, né? Existe uma falsa ideia que planejamento estratégico foi feito para empresas grandes. E, para você ter uma ideia, o primeiro planejamento estratégico que eu fiz na Atlas foi em 1995. Era eu, meu pai e três profissionais. Na época, o meu irmão já tinha entrado na área de tecnologia, ele foi montar uma empresa de tecnologia, que depois ele vendeu para a Folha Matic, essa empresa. E eu tive a oportunidade e a sorte da minha vida de participar de um grupo que chamava Grupo de Jovens Empresários da Associação Comercial aqui de Limeira. Existe um coordenador que também virou uma estrelinha e meu padrinho, que ele tinha uma bagagem absurda. Ele trabalhou na RCA Discos, eu não sei se você lembra, a capinha do RCA era aquele cachorrinho Não é do que meu tempo, ficava. não é do meu tempo, tá? Então, mas se você pegar os discos do seu pai, do seu avô, você vai ver lá, somente o Elvis tinha, eu lembro que era RCA. Foi do Grupo União, diretor da Ford, então, né, aquelas macroempresas, todas internacionais, né? E a gente tinha o privilégio de todo encontro nosso, a gente ouvia sobre gestão e ele levava a gente numa grande empresa para a gente entender o que era a aplicação daquele método ou daquela tese, enfim. E o planejamento estratégico aconteceu isso, e eu fui para a IBM em 1996. Eu cheguei na IBM e nós tínhamos assim, parecia um cinema, uma tela enorme e a gente olhando lá por trás do vidro, e eles já faziam naquela época uma reunião dessa como a gente está fazendo aqui agora. Foi a primeira videoconferência que eu vi na minha vida, e nós estamos falando em 96, quer dizer, eles já tinham tecnologia para isso. É lógico que depois, hoje nós utilizamos plataformas preparadas especificamente para isso, mas para a gente entender que eles já tinham esse tipo de tecnologia lá, né? E estava acontecendo ali a reunião mundial da IBM, para você ter uma ideia, e a gente vendo aquele negócio que apareceu os Jetsons, né? Mal tinha chegado a internet no Brasil e o pessoal já estava nesse nível. E o que aconteceu? Eu me lembro do presidente da IBM, no final era 5 horas da tarde, em ponto ele entrou na sala, estava marcado esse horário para conversar com ele, e ele falou da estratégia da IBM,
que era a maior vendedora e produtora de computadores do mundo, que a partir dali eles estavam se preparando para ser uma empresa de serviço e não iriam mais focar na venda e desenvolvimento do computadores, né? E a gente achou, nós fomos embora dali e falamos, cara, a IBM vai fechar em 10 anos, porque como é que uma empresa que é líder mundial abre mão de um negócio desse? E a gente saiu sem entender, realmente. Depois a vida foi mostrando para a gente que os chineses já estavam lá, eles sabiam que não conseguiriam competir em relação à precificação de montagem desses computadores e que o serviço era algo agregado que, quando eles desenvolviam, né, na verdade, eles criavam um novo oceano azul e não mais estar competindo com o mesmo tipo de equipamento que ali já tinha muita gente chegando, novos entrantes, e eles acharam que eles tinham que ir para uma outra área. Então, aí, depois de anos, a gente foi entender essa visão. E isso me chamou a atenção, porque como é que o cara conseguiu enxergar algo que a gente ali no Brasil, naquele momento, nós não conseguíamos enxergar? Então, em 95, nessa época, eu pedi para esse coordenador, que era uma pessoa que sabia. Planejamento estratégico é uma técnica, né? Existe a escola do pensamento estratégico desde os anos 50, e ela vai adaptando a metodologia de acordo com a mudança das empresas, dos negócios, né? Então, as metodologias ágeis e tudo mais, isso já faz parte das novas metodologias, né? E eles fazem teses e acabam comprovando, e isso acaba disseminando para o mundo todo. Então, eu fiz o meu primeiro planejamento. O escritório era muito pequeno, nós tínhamos 3 pessoas ali. Para você ter uma ideia, nós não tínhamos uma empresa de médio porte que tinha 10 funcionários como cliente na época. A gente era o funileiro que tinha 2 funcionários, era o cara do bar que tinha um, era um grupo de clientes assim bastante pequenos, né? E também não tínhamos uma carteira grande, tínhamos 50 clientes naquele momento. E aí ele falou para, olha, você precisa pensar numa visão de médio prazo e que ela seja desafiante, mas que você consiga estruturar. E eu já participava das associações locais, tal. Eu coloquei que eu queria estar entre os 10 maiores escritórios naquela época, e era bastante desafiador na época, e a gente chegou. Aí eu peguei e fiz outro, né? De 2000 para 2005, falei, agora eu quero ser a maior empresa de contabilidade de Limeira, né? E a gente conseguiu também. Nessa época, para você ter uma ideia, começou a desenvolver os RPs. E aí que é a importância, olha só, o exercício da gente chegar ao futuro e acompanhar isso. Então, na minha visão, ficou muito claro que eu tinha que sair da operação, porque eu não iria conseguir implantar as ações do planejamento estratégico se eu estivesse na... Então, não adiantava eu fechar balanço, eu precisava que alguém fechasse balanço, eu tinha que ensinar alguém. Não adiantava eu fazer a declaração de imposto de renda do maior empresário do meu escritório, eu precisava desenvolver gente. Porque técnica, né? Essa parte toda técnica, a nossa profissão é técnica, a gente tem que ser muito bom nisso. Então, isso é uma competência importante. Mas não necessariamente você tem que saber todas essas competências. Então, eu sabia, mas eu passei o bastão. Eu tinha que sair da cadeira, era um desafio, né? E naquele momento, conversando com meu irmão, apareceu os RPs. Você imagina que naqueles momentos, né, quem é um pouquinho mais antigo vai saber, nós tínhamos um software de contabilidade, um software de DP, era um outro software, um outro de fiscal, outro de protocolo, um outro de finanças. A gente não tinha um RP como a gente tem hoje, que tem todas as informações integradas, que o próprio software consegue compartilhar o cadastro de todos. Quer dizer, não existia esse tipo de coisa. E quando o meu irmão trouxe essa situação, né, a gente focou nas médias empresas. E aí você tinha que desenvolver muitas outras competências. E aí a Atlas começou a crescer de uma forma bastante significativa no mercado. Por quê? Eu aprendi o que era posicionamento estratégico lá em 95, quando eu tinha o funileiro, quando eu tinha o barzinho, quando eu tinha o sapateiro, quer dizer, essas empresas. Mas quando a gente utilizou das técnicas para entender o que é mercado, qual é posicionamento, o que são nichos, o que são segmentos, aquele todo, e a gente focou, aí é uma jornada. Isso você não faz rápido, mas é uma jornada. Então você tem que desenvolver determinadas competências para atingir isso, porque com a competência que você tem, você não chega. Então é um método muito interessante
E até hoje a gente não sabe trabalhar sem esse método. Então a pergunta é: para quem serve? Serve para quem quer sair do patamar de uma dimensão que ele está para ir na próxima dimensão que ele consegue e que deseja também. Bom, muito bom. Você vê a importância, né, de estar preparado, de ter uma visão futura. Talvez se vocês não tivessem essa pegada, você não teria pego esse grande cliente e feito esse planejamento que com certeza foi o que abriu aí várias possibilidades para sua empresa. Então, às vezes, a gente fica muito assim limitado. Ah, eu sou pequeno. Ah, eu sou. Não. Independente do tamanho de nossa empresa, ó, o Alexandro que falou ali, estou começando agora, sou iniciante. Independente do tamanho de sua empresa, pense grande. Pense gigante, porque é o seu posicionamento que vai realmente trazer os clientes, a forma como você se. Olha, gente, meu filhote chegou. Boa Boa noite. noite. Mamãe. A forma como você se posiciona, e como você está preparado. Né? Às vezes as pessoas falam assim: ah, fulano teve sorte. Não, não é sorte. Né? Não existe sorte se você não estiver preparado. É o conjunto. Né? Tudo é o conjunto. Então, quando você se planeja, quando você pensa estrategicamente, eu gosto de falar que quando a gente pensa estrategicamente, a gente faz as ações de forma intencional, porque a gente já faz as ações sabendo para onde nós queremos ir. Qual é o direcionamento? Né? Hoje nós estamos aqui. E o ano que vem? Nós queremos estar aonde? Então, isso que a gente tem que fazer na nossa empresa, isso que a gente tem que fomentar em nossos clientes também. Porque nossos clientes entendem muito ali do negócio que ele está tocando, mas eles não entendem de negócio. Então, é muito importante que você se prepare, porque você, contador, contadora, você não está aqui só para emitir guia, folha de pagamento. Você está aqui realmente para ser o braço estratégico. E dessa forma, você vai conseguir sair, né, daquela briga por preço. Porque é como está o mercado agora, né, professor Martelo? Essa briga por preço. E aí essa visão, esse preparo para você atender um cliente, fazer um planejamento estratégico para esse cliente, ele vai ver o seu diferencial. Porque a parte técnica, ela é obrigação que você seja excelente, porque o seu cliente te contratou inicialmente para aquilo. Então, você vem com os over-deliveries da vida, né? Trazendo soluções de trabalho do seu cliente, soluções para resolver os problemas dos seus clientes, né? Porque cliente feliz é cliente com problema resolvido. Marcelo, né? Com todo esse avanço tecnológico, né? Vem a reforma tributária aí. Quem está preocupado com a reforma tributária, gente? Quem está se preparando para a reforma tributária? Conta aqui, comenta aqui. Eu estou me preparando, não, ainda não sei, estou esperando. Gente, a única coisa que cai do céu é caquinha de pão de chuva, tá? Tem que estudar, tem que se preparar. E aí, Marcelo, com toda a tecnologia, né, com o avanço aí da reforma tributária, o que você acha que deve acontecer com os prestadores de serviços, né, as empresas contábeis que não se prepararam? Né? Porque aí vem aquela questão do planejamento estratégico. Como que você está planejando fazer esse atendimento, essa sua equipe aí, treinar sua equipe, qual o planejamento, né? Como que vai trazer, qual vai ser o impacto da reforma tributária para as empresas contábeis? Conta aí, Marcelo, para gente.